Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado farmacêutico no município de São Bernardo do Campo. Meu nome é Lisley, eu estou como coordenadora da assistência farmacêutica, diretora de divisão. E, como eu já disse, vamos trazer hoje aqui, nessa tarde, um pouco do trabalho realizado pela assistência farmacêutica com o cuidado farmacêutico e algumas linhas de cuidado que a gente atende, como, por exemplo, gestante, né, a diabetes e algumas outras que a gente também vai colocar aqui daqui a pouco. Para começar o nosso encontro, eu vou apresentar a Cristiane. Cristiane é graduada em Farmácia Bioquímica pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, técnica em análises clínicas, pós-graduada em Gestão Farmacêutica pela Faculdade Oswaldo Cruz, especialista em Homeopatia pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, especialista em Saúde Mental pela Faculdade de Medicina do ABC, mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, é membro do GEPRAPS, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária de Saúde do CESCO, do Centro de Estudos de Saúde Coletiva, do Centro Universitário, Faculdade de Medicina do ABC. Atuou como professora no Centro Educacional ETIP, no curso de Técnico em Farmácia. Trabalhou na elaboração de testes farmacêuticos e médicos na empresa Instituto Quadrix. Trabalhou como gerente farmacêutico na indústria farmacêutica e atua há 15 anos no SUS. Trabalhou como responsável técnica nas UBSs, CAPs e UPAs da Secretaria de Saúde de São Bernardo e atualmente ela atua como diretora de seção de organização e acesso da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde de São Bernardo. Cristiane, seja bem-vinda. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Boa tarde a todos. Vamos então, como a Lisley apresentou, conversar um pouquinho sobre assistência farmacêutica e o cuidado farmacêutico no SUS, realizado aqui na nossa Prefeitura de São Bernardo do Campo. Só um momentinho, que a gente está esperando aqui. Vamos lá. Bom, conceituando o que é assistência farmacêutica no SUS. Então, é um conjunto de ações que promove a saúde, promove a proteção, recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como um insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Mas o que seria, né, o acesso sem uma orientação adequada, né? E aí, como são essas dúvidas? Recebemos os nossos medicamentos, 1, 2, vários, e o que fica? Como que nós tratamos esse nosso insumo essencial? E para isso, nós temos, dentro da nossa rede de saúde, o nosso profissional farmacêutico, certo? Que é um profissional de saúde, ele é capacitado para ter toda uma visão completa, crítica, sobre a ação dos medicamentos. Ele pode avaliar a eficácia, ele atua junto com a equipe de saúde e num contexto social, num contexto psicológico, junto com o paciente e sempre focando os resultados esperados por essa terapia medicamentosa. Nossas unidades, todas elas, possuem farmacêuticos. Nós hoje temos 33 unidades básicas de saúde. Na atenção especializada, 9 CAPs, 2 policlínicas, o nosso centro de especialidades e reabilitação, e também nas unidades de urgência e emergência, nas nossas UPAs, no SAMU e no CREA-TABUOL. Todas essas unidades possuem farmacêuticos. Então, o que é o cuidado farmacêutico no SUS dentro da nossa Secretaria de Saúde em São Bernardo do Campo? É um conjunto de ações, né? É um serviço onde o profissional farmacêutico ele considera todas as concepções, do indivíduo, da família, da comunidade, da equipe de saúde, onde o foco está na prevenção e na resolução de problemas de saúde. Ele promove aí
esta saúde, a prevenção de danos e a recuperação da saúde. Ele também atua de uma forma pedagógica, com a orientação, com a informação, dentro dos contextos de saúde. E a consulta farmacêutica, então? Como que é realizada? Ela pode ser realizada em todas as nossas unidades, de maneira individual, com os familiares ou cuidadores, uma consulta compartilhada com os demais profissionais de saúde, com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, seja qual for, da equipe multidisciplinar. Também o farmacêutico está inserido nos grupos dentro das unidades de saúde e realiza com os demais profissionais a visita domiciliar quando necessário. Então, o que seria, né? Quais os objetivos? Como que a gente vai atingir e o que a gente pretende com essa consulta farmacêutica? Então, a princípio, é acolher o cidadão, o paciente, né? É trazer aí esse momento dentro de um consultório, de uma forma restrita e reservada, identificando as dificuldades com os medicamentos, identificando a necessidade de cada indivíduo, o apoio familiar, informando sobre medicamentos, sobre a doença de cada indivíduo. E os cuidados também com este medicamento, temos aí vários cuidados que às vezes ajudam para que o nosso tratamento possa ter melhor qualidade e se desenvolver de uma maneira mais eficaz. Temos também a orientação desse nosso profissional quanto às interações medicamentosas. O que é interação medicamentosa? Às vezes tomamos lá mais de um medicamento ou esporadicamente mais de um medicamento e eles podem interagir entre si. Então, nós temos o nosso profissional farmacêutico em todas as nossas unidades, fazendo essas orientações. Como melhor utilizar este medicamento? Né? É tirar o medicamento propriamente dito? Não. É, às vezes, adequar somente os momentos de tomada, a melhor forma de estar com o nosso medicamento. Também temos a interação aí com alimentos, outras substâncias que podem interferir na ação do nosso medicamento. E aí é onde nós temos o nosso profissional farmacêutico realizando todas essas orientações. Conciliação medicamentosa. Este nosso profissional, ele vai identificar todos os medicamentos prescritos, aquele que a gente compra lá na nossa drogaria fora, para verificar, existe alguma situação que possa ser melhorada, que não interfira, não prejudique a nossa saúde? Como que isso pode acontecer para uma melhor condição? Para uma melhor segurança e eficácia do nosso tratamento? Diminuindo eventos adversos, aqueles efeitos que às vezes a gente tem da tomada de um medicamento, mas que é necessário alguns ajustes, às vezes podem ser realizados e esses efeitos são minimizados. Né? Também elaborando junto o cuidado, sempre junto com o paciente, sempre junto com a pessoa, de acordo com as necessidades individuais, trabalhando a adesão ao tratamento, o alcance de metas terapêuticas, um melhor controle da doença, podendo ter a cura, ou o alívio de um sintoma, ou a prevenção de complicações decorrentes ao uso, às vezes não tão adequado de determinados medicamentos, entre outras situações. Todo esse trabalho, ele pode ser realizado e é realizado, compartilhado com outros profissionais dentro da unidade, para assim alcançar cada vez mais essa eficácia no tratamento dos pacientes. Promovendo o autocuidado, né? Ou seja, ensinando as pessoas como lidar, como manejar este tratamento medicamentoso. E o nosso uso racional, o que seria o nosso uso racional? É falar, vamos tirar os medicamentos? Não, não é somente isso, né? Vamos trabalhar com esses medicamentos, sempre com a melhor organização para diminuir qualquer efeito indesejado ou qualquer reação que não seja adequada ao organismo. E, desta maneira, melhorando a nossa qualidade de vida. E o cuidado farmacêutico, então, ele pode ser feito como?
diante a todos esses objetivos, essas metas a serem alcançados. Ele pode ser feito ali, online, através de uma chamada de vídeo ou por uma ligação telefônica, pode ser feito presencial, dentro de um consultório, reservado, com toda a privacidade. Podem ser realizados grupos de pacientes em determinadas situações. E aí, citando novamente o compartilhamento do cuidado com os demais profissionais, os profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e toda a equipe multi que temos dentro das nossas unidades de saúde. Mas o importante é estarmos juntos para sempre alcançarmos a nossa meta. Como agendar este trabalho? Bom, pode ser agendado lá na recepção das unidades básicas de saúde, através do encaminhamento e também um agendamento realizado por outros profissionais de saúde e diretamente na farmácia, mesmo com o nosso auxiliar de farmácia, onde ele vai fazer as anotações necessárias e agendar um horário para o seu atendimento. Aqui estão citados alguns grupos que são realizados dentro das nossas unidades básicas de saúde, que trazem grandes benefícios para todos os nossos pacientes e que, sim, têm a presença e o compartilhamento do cuidado com outros profissionais de saúde. Estes são, hoje, um dos protocolos, alguns, dos protocolos prioritários que os farmacêuticos trabalham dentro da nossa rede. Então, nós temos o DPOC, dentro de doenças respiratórias crônicas, a asma, o tabagismo, diabetes, o cuidado com a gestante, a hipertensão, entre outros, até mais específicos, que vão de encontro ao uso de alguns medicamentos para algumas patologias específicas. Procure o seu farmacêutico, ele vai lhe trazer muitos benefícios em controle da sua patologia. Muito obrigado e sucesso a todos. E dando continuidade ao nosso evento, vou convidar a Adriana Amorim, farmacêutica, bioquímica, formada pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em farmácia clínica pela Faculdade de Medicina do ABC, realizou aperfeiçoamento em manejo clínico do paciente com diabetes mellitus tipo 2 no CONASEMS, diabetes mellitus gestacional para profissionais da atenção primária na Sociedade Brasileira de Diabetes, capacitação de profissionais de saúde para tratamento do tabagismo do SUS, abordagem intensiva do fumante em São Bernardo do Campo, no Centro de Referência do Álcool, Tabaco e Outras Drogas, CRATOD. Atuou como preceptora da residência integrada multiprofissional em oncologia na Faculdade de Medicina do ABC de 2018 a 2020. E atualmente ela atua no SUS, no município de São Bernardo do Campo, desde 2016, realizando atividades farmacêuticas, técnicos gerenciais, dispensação, verificação de receitas e gestão de medicamentos. Realiza o cuidado farmacêutico, educação em diabetes e tabagismo. Atualmente é farmacêutica responsável na UBS Nazaré, aqui em São Bernardo do Campo. Eu gostaria também de informar que no chat do YouTube, a gente colocou uma lista de presença, se possível, todos vocês puderem preencher, tá? Para atualização nossa, eu agradeço muito. E daqui a uns instantes a gente inicia com a Adriana. Bem-vinda, Adriana. A Obrigada. palavra é sua. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje à tarde, para compartilhar um pouquinho desse tema tão importante que é o cuidado farmacêutico com diabético. Só um minutinho.
Só um minutinho que a gente já vai colocar a apresentação, compartilhar com vocês. Pessoal, se ao longo da apresentação vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat. Que no final das apresentações a gente responde. A participação será muito bem-vinda e é importante, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre o cuidado farmacêutico, né, ao paciente diabético, conforme a Lisley já disse aqui. Vou começar contextualizando o que é diabetes, né? Diabetes é uma doença crônica, né, caracterizada pela elevação da glicose, uma hiperglicemia, ou seja, o açúcar do sangue de forma persistente. E, ao longo do tempo, isso traz uma série de pode trazer uma série de comprometimentos para a saúde do indivíduo, né? Afetando principalmente visão, coração e rins. Existem duas classificações principais, como a gente vê aqui, que é tipo 1, onde temos 10% de incidência, em média, que tem fundo genético, né? Geralmente é descoberta em crianças e adolescentes, no máximo adultos jovens, e o tipo 2, que é o mais predominante, que está diretamente associado a hábitos alimentares, sobrepeso, sedentarismo. Uma outra classificação muito importante é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional também leva em consideração os fatores da diabetes tipo 2, como uma predisposição genética, hábitos alimentares, estilo de vida, mas está diretamente relacionado às alterações hormonais características desse período de gestação. O mais importante é que quando a gestante tiver esse diagnóstico, ela passe a fazer o monitoramento dessa glicemia sistematicamente, evitando assim que aconteçam complicações para ela e para o bebê também, né? No nosso município, a gente disponibiliza o equipamento para essas gestantes efetuarem o controle. E aí eu pergunto para vocês, você é ou você conhece algum diabético? Vamos pensar um pouquinho? Bom, trazendo aqui nesse mapa, a gente vê esse dado de 2019, onde tem uma estatística onde no Brasil tínhamos 16,8 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Mas o que chama mais atenção é a possibilidade de aumento, né? A previsão. Olha só, se tratando de América do Sul e Central, em 2030 a gente estima 40 milhões de diabéticos e em 2045 49 milhões. Ou seja, né? Tem grandes chances de nós conhecermos, se não conhecermos algum diabético, ou mesmo sermos, né? Aqui é um dado mais específico do nosso município, né? São Bernardo do Campo, um município de praticamente 850, segundo o dado de 2021, 850 mil habitantes, teve aqui no ano de 2020 como causa de mortalidade, dividido por sexo, mulheres ficou em 8ª posição, mortes por diabetes mellitus, né, por consequências da diabetes mellitus, e homens em 7º. A gente vê como é importante. E aí vem a questão, mas como o farmacêutico vai poder me ajudar? Bom, é papel do farmacêutico encorajar a relação paciente-equipe, promoção do uso racional de medicamentos, ou seja, medicamento na dose adequada, pelo período adequado para este paciente, e o principal, autocuidado, né? Como que isso vai ser feito? Bom, o farmacêutico vai dar sempre informações claras e atualizadas sobre os medicamentos que estão sendo utilizados para esse paciente, e sobre a doença. Desse modo, o paciente vai se sentir mais seguro para quando chegar na consulta, seja lá quem seja o profissional que vai atendê-lo, o prescritor, ele vai conseguir expressar suas dúvidas, ele vai conseguir conversar a respeito da sua saúde e tirar suas dúvidas, né? Não é incomum o paciente chegar ali no balcão da farmácia cheio de dúvidas que ele acabou não falando no consultório, né? Então, nós teremos esse papel que a gente chama de interlocução. O farmacêutico vai respeitar os aspectos familiares, econômicos, sociais e culturais do paciente. O que isso significa?
cada um tem as suas características individuais. Então, não adianta a gente achar que todo mundo vai conseguir fazer tudo da mesma forma, né? Nós teremos metas e alvos, mas a gente vai considerar a individualidade de cada um. O farmacêutico vai trabalhar junto com a equipe de saúde, não é? De forma, como eu já falei anteriormente, seja o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o seu papel vai ser colaborativo. Ele vai colaborar com o tratamento e sempre vai sinalizar possíveis dificuldades encontradas por esse paciente, né? Dificuldades de alcançar as metas propostas, vai sugerir ajustes sempre que necessário. Bom, como que o farmacêutico vai fazer esse atendimento? Como a Cris já falou anteriormente, a gente vai poder fazer esses atendimentos de forma individual, em grupo, ou na dispensação, por exemplo. A gente acaba tendo bastante contato com o paciente e as formas de atendimento são múltiplas, né? Bom, falei bastante, mas e aí, como é que isso funciona na prática, né? Trazendo um pouco mais para a realidade, na prática funciona através de orientações em saúde. Então, o farmacêutico é um profissional que ele é educador em saúde. O tratamento para diabetes, ele exige medidas que a gente chama de não farmacológicas também, que são prática de atividades físicas regularmente, caminhada com uma musculação, e outras que o paciente tem acesso ou queira. Diminuição do consumo de açúcares e carboidratos, então uma mudança, né, na alimentação, evitar alimentos processados e embutidos, bolachas, salsichas, tudo isso tem uma quantidade de sal e uma quantidade de gordura que interferem na saúde do paciente. E um ponto bem importante, que é o que a gente quer trazer com essa educação em saúde, essas orientações, uma postura positiva em relação ao tratamento. Bom, para isso a gente traça um todo, não é? É muito comum que o paciente diabético faça uso de 3 ou mais medicamentos, né? Isso a gente chama e caracteriza a polifarmácia. Nesse contexto, fica muito mais fácil que o paciente confunda horários ou mesmo deixe de tomar os seus medicamentos em determinados momentos. Nesse momento aqui, a gente vai estar junto com vocês, com o paciente, esclarecendo as principais dúvidas, para que serve cada medicamento, em conformidade com a receita, né? Então, o farmacêutico sempre vai atuar com base na prescrição médica ou do profissional que tenha feito, para estar orientando esse paciente e planejando juntos os melhores horários e a melhor forma de administrar os medicamentos, né? Levando de novo em consideração a individualidade deste paciente. Eu trago aqui alguns exemplos de medicamentos, para ver se vocês conhecem, se familiarizam com os nominhos, que muitos diabéticos fazem uso, não é? Principalmente o tipo 2. Losartana, omeprazol, metformina, glibenclamida, AS, cálcio e tantos outros. E aí eu pergunto para vocês, se quiserem escrever no chat aí, se quiserem só pensar, quantos medicamentos você toma? Já parou para pensar nisso? Bom, as consultas, o acompanhamento farmacêutico vai ser muito importante neste contexto, principalmente do polifarmácia. Consultas farmacêuticas, então, o acompanhamento farmacoterapêutico, o que é isso? São consultas farmacêuticas regulares, após cada atualização de receita, cada nova prescrição ou sempre que necessário. Isso aqui é o ideal, é o nosso desejo, não é? Mas a gente vai fazer isso o máximo possível. O que a gente ganha com isso? O que nós teremos com o acompanhamento farmacoterapêutico? Teremos um melhor controle da doença, teremos um alcance das metas terapêuticas estabelecidas, prevenção de complicações, lembra que eu falei? Rins, visão, coração, problemas circulatórios, e um aumento de qualidade de vida, que é o que a gente busca acima de tudo. Não é que o paciente consiga tomar os seus medicamentos, tenha essa adesão, mas tenha uma boa qualidade de vida. Falando em adesão, aqui está ela, né? Adesão ao tratamento. O farmacêutico vai auxiliar o paciente a utilizar os medicamentos para o controle do diabetes, levando em consideração as suas necessidades individuais, como eu já falei. E aí, para isso, a gente pode utilizar diversas estratégias, né? Aqui a gente tem exemplos de 2 caixinhas, 2 formas diferentes. Aqui é uma caixinha reciclada, onde tem a separação dos medicamentos em ordem,
com uma tagzinha de horário para facilitar a identificação pelo paciente. Quando o paciente tem condição de comprar, a gente tem aqui um outro exemplo de umas caixinhas já plásticas, né, que também facilita muito na hora da separação, seja pelo próprio paciente ou pelo cuidador. Então, facilita muito e é fundamental. Aqui a gente tem um outro exemplinho de caixinha também reciclada, mas aqui a gente tem um adendo aqui, que é a tabelinha de orientação farmacêutica, que a gente usa muito. Eu e os colegas, a gente usa muito no nosso dia a dia, tá vendo? Além de separar os medicamentos, a gente tem também aqui essa tabelinha que tem o adesivinho da cor, que faz com que esse paciente identifique. E se o paciente tiver baixo letramento, melhor, dificuldade de identificar aquelas letrinhas bem pequenininhas que tem nas cartelas, ó, cor com cor para facilitar tudo isso, tá? Essas são alternativas que a gente pode estar utilizando, entre muitas outras, né? De acordo com a individualidade e necessidade de cada paciente. E aí eu queria propor um teste agora para você, se quiser colocar no chat, se quiser responder para si mesmo aí. E aí, onde é que você guarda seus medicamentos? Na última semana, se quiserem colocar no chat, podem colocar. Na última semana, teve algum dia que você se esqueceu de tomar seus medicamentos? Você, ou o seu pai, um tio, uma tia, a sogra, quem não toma os medicamentos sempre tem contato com alguém que o faz, né? Com que frequência você tem dificuldade para tomar todos os seus remédios? E aqui essa é bem específica para os diabéticos insulinizados. Você troca as lancetas do seu lancetador a cada vez que vai fazer o teste ou usa sempre a mesma, hein? Bom, outra coisa importante aqui, você sabia que os restos de sujeira ou uso de álcool para higienização antes de realizar o teste de glicemia capilar interfere diretamente no seu resultado? Não? Se você não sabia, você está precisando conversar com o farmacêutico. Bom, prevenção de interações medicamentosas e gerenciamento de efeitos colaterais. Pois é. As interações, elas existem, principalmente quando eu falo de pacientes que fazem uso de 3 ou mais medicamentos. Então, tendo acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico sempre vai considerar todos os medicamentos que estão prescritos, né? E também aqueles que você faz uso esporadicamente, medicamentos para dor, vitaminas e outros. E acender um sinalzinho de alerta sempre que perceber algum efeito colateral importante que esteja interferindo no resultado do seu tratamento, tá? Também a gente leva em consideração medicamentos que têm interferência com alimentos, por exemplo, a varfarina. O farmacêutico sempre vai alertar também, vai ajudar na introdução de novos fármacos sobre eventuais possíveis efeitos colaterais que possam surgir. Desse modo, o que a gente faz? A gente evita que você, paciente, abandone o tratamento. E o que a gente evita com isso? O agravo da doença. Coloquei como exemplo aqui, metformina. A metformina é um medicamento que muitas vezes é deixado de lado pelos pacientes, porque dá alguns efeitos gastrointestinais. O que é isso? Intestino e estômago. E aí o paciente precisa sair para trabalhar, fazer alguma coisa, e ele fala, eu não vou tomar esse. Mas eu estou aqui para dizer para você que ele é muito importante para o seu tratamento, e que você não deve fazer isso. Você deve voltar e conversar com o seu farmacêutico, conversar com quem prescreveu, para a gente trabalhar ou o ajuste de dose ou uma opção terapêutica, tá? Descontinuar o medicamento assim não é interessante. Aqui nós temos também, eu trouxe para vocês a lista dos medicamentos que nós temos disponíveis nas nossas unidades básicas, especificamente para diabetes, tá? Então, eu trouxe só os para diabetes, lembrando que o diabético geralmente faz uso de outros tantos medicamentos para outras condições que ele tenha também. Então, ele faz uso de medicamentos para hipertensão, para tireoide, para osteoporose, mas vamos focar nessa listinha aqui, que tem, ó, glibenclamida de 5 mg, gliclazida de 30 mg, gliclazida de 60, metformina de 850 e as famosas e temidas insulinas, que não devem ser temidas, porque é um medicamento muito eficiente. A única coisa é que ele é injetável, né? E nós temos ela na versão de frasco ampola e caneta, certo? Bom, controle glicêmico. Essa é a meta principal do atendimento ao paciente diabético, né? Bom, os parâmetros para avaliação do resultado dessa farmacoterapia, todos esses medicamentos que foram prescritos e tudo aquilo que o paciente está fazendo são 2. Hemoglobina glicada, que é o exame de sangue, né? E as glicemias capilares.
As glicemias capilares é aquele furinho no dedo que vocês fazem e vão verificar como que está a sua glicemia, tá? Bom, quando o paciente faz uso da insulina, ele pode levar o aparelho para sua casa, e aí nós vamos falar um pouquinho lá na frente como que é importante saber utilizar esse equipamento, tá? Essas glicemias capilares, elas vão ser feitas de acordo com a necessidade individual de cada paciente, né? E aqui eu trago para vocês que ela pode ser em jejum, antes ou após as refeições e ao deitar. Vai depender muito de cada paciente, tá bom? O farmacêutico, e uma coisa bem legal é que agora no nosso município, o farmacêutico contribuindo aí com a equipe, ele pode solicitar, quando o paciente não tiver, os exames para acompanhamento, tá? E aí, isso nos leva aqui às metas terapêuticas, trouxe para vocês. Isso. Eu circulei aqui, que é o que mais interessa aqui neste momento, que são os pacientes de diabetes tipo 1 e tipo 2, que tem o resultadinho aqui desejável, né, da hemoglobina glicada menor que 7, glicemia de jejum e pré-prandial entre 80 e 130, né? Com certeza, os prescritores, os médicos, os enfermeiros e o farmacêutico, quando você passou, já falou isso para você. E aqui são as metas da diabetes gestacional. Lembra que eu falei que tem que fazer um controle bem rigoroso? Então, é isso aqui, ó. A gestante, quando ela descobre que está diabética, ela passa a fazer esse teste 1, 2, 3, em média 4 vezes ao dia. E todas as vezes ela tem que verificar se está dentro desses parâmetros, tá bom? Se tiver tudo bem, ela consegue fazer esse controle só com alimentação e mudança de estilo de vida. Se for necessário, pode-se introduzir a insulina para fazer o controle, certo? Bom, aqui é muito importante ressaltar uma coisa. O farmacêutico não realiza diagnóstico de doença, tá bom, gente? Mas nós acompanhamos os resultados obtidos com os medicamentos prescritos pelo médico e qualquer outro profissional para orientar esse paciente a obter os melhores resultados possíveis, tá? Então, a gente não faz diagnóstico, mas a gente solicita exames para verificar se o medicamento que você está tomando está fazendo efeito que o médico, que o enfermeiro prescreveu para você, tá bom? Aqui está o automonitoramento glicêmico, é o aparelhinho, né? São as famosas glicemias capilares. Tem aqui o desenho do aparelhinho que a gente tem aqui no nosso município atualmente. Mais importante do que ter acesso ao equipamento é saber utilizar e conservar ele adequadamente, né? E realizar esse teste da forma adequada e na frequência prescrita. Por que eu falo isso? O que muda na hora que você faz um teste de glicemia capilar? Não muda tanta coisa assim, né? Você só tem ali aquela noção de que está alterado. O tratamento para diabetes é um tratamento crônico, a longo prazo. Então, você fazer uso dos seus medicamentos, você fazer uso da insulina todos os dias, isso sim vai garantir que os seus resultados de destro estejam adequados. Tá certo? Mas é muito importante vocês terem acesso e saberem utilizar. Nós, farmacêuticos, vamos poder auxiliar vocês de perto nisso, tá? Tanto no momento da dispensação, ou em espaço de grupos, que funcionam muito bem para orientações gerais e trocas, inclusive, de experiências entre os pacientes que têm a mesma doença. Às vezes isso é um reforço positivo e é muito interessante. Tá bom? Bom, se você faz uso de medicamentos e retira aqui no município, com certeza já pediram para você levar o glicosímetro, aquele que eu acabei de mostrar anteriormente para vocês, na hora da retirada dos seus insumos, né? As tirinhas e as lancetas lá na farmácia. Não é para chatear vocês, tá? Isso aqui a gente pede para ter um monitoramento do que está acontecendo sobre a sua saúde. Inclusive, esses dados, eles ficam disponíveis. Se você precisar, você pode solicitar para o farmacêutico, ou mesmo o médico, né, numa discussão sobre o caso, ele pode estar verificando isso aqui para entender um pouquinho por que as metas, no caso de um paciente que faz uso de insulina, não estão sendo alcançadas, né? Então, olha só, aqui tem um exemplinho onde o azul significa os momentos que o paciente teve hiperglicemia, aumento, né? Verde é o alvo ao longo do dia, ó, 4 medições. E os vermelhinhos é a hipoglicemia, que é tão perigosa quanto a hiper, né? Dependendo da faixa etária do paciente e tudo mais. Então, aqui é um paciente que está bastante descompensado e é um prato perfeito para intervenção farmacêutica, né?
Como que vai ser feita essa intervenção? A partir da consulta, de dados que nós tenhamos deste paciente, a gente vai pensar, pode ser de forma remota ou pessoal, com o objetivo de melhorar o percentual dessas hipo- e hiperglicemias, a gente busca estratégias individuais, pensando na rotina, na realidade desse paciente, que ele possa inserir no dia a dia. Tá, mas o que eu vou falar para ele? Vou abordar e orientar quanto à aplicação da insulina, como a forma correta de administrar, vamos verificar se está sendo conservada da maneira adequada, quanto tempo de aplicação antes e depois das refeições. Parece coisa simples, mas faz toda a diferença, né? Falando sobre conservação, aqui tem 2 fotinhos, inclusive da insulina e dos medicamentos. A maioria dos medicamentos, ele precisa estar protegido da luz e do calor. Porém, existem especificidades, coisas específicas de cada medicamento que o farmacêutico pode estar te orientando no dia a dia, tá? Por exemplo, a insulina. Volta ou não volta para a geladeira, depois de aberta, né? Bom, todo esse processo, ele é característico do quê? Educação e saúde, onde o paciente, você, passa a ter informações importantes e relevantes sobre a sua doença e o seu tratamento. Porque ninguém melhor do que você mesmo para relatar as percepções sobre o que está acontecendo com você, né? E contribuir nesse cuidado. Chegando, então, no autocuidado, exatamente essa capacidade de identificar o que está acontecendo com você e atuar de forma fundamental nessas mudanças, mudando o estilo de vida, os hábitos alimentares e, principalmente, o modo como você encara os seus medicamentos. Isso vai refletir diretamente na sua saúde. Então, tá aqui, ó, sua colaboração e a orientação do farmacêutico são fundamentais para o sucesso do tratamento. E aí, nesse momento, você pode estar pensando, mas será que eu preciso mesmo de tudo isso? E aí eu te respondo, claro. Você não só precisa, você merece. A sua saúde merece esse cuidado. Por isso, tem aqui, ó, procure o farmacêutico, tá? Procure o farmacêutico da sua UBS. Cada bairro tem uma UBS de referência. Vai lá conversar com ele, não tenha vergonha, não existe dúvida que não seja pertinente. O importante é você pensar em ter a melhora na sua saúde e numa qualidade de vida, tá bom? Figurinha aqui para dizer que nós estamos sempre aqui para ajudar e apoiar vocês. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, Adriana, pela sua participação. Foi ótima. E caso alguém tenha dúvidas, gente, quiser colocar no chat, a gente está aqui recebendo todas as mensagens. Queria agradecer aqui a participação de todos, a Márcia, a Maria de Souza, que também participou aqui com a gente. Tudo que vier em prol da saúde das pessoas será sempre bem-vindo, com certeza. Obrigada pelos parabéns. A Fernanda Lima Alves também participou aqui. Sou muito bem atendida na UBS do Vila Mar, que hoje em dia consigo controlar minha diabetes e ter qualidade de vida. É um processo longo, mas me senti acolhida. Obrigada pelo empenho e dedicação. Parabéns, Fernanda, pela sua dedicação, viu? A Thaís Cristina também coloca o cuidado farmacêutico da UBS Seleta, é muito bom, sempre fui muito bem atendida pela farmacêutica e responsáveis e auxiliares. Parabéns, Thaís, obrigada pela sua participação. E agora eu vou apresentar a Cibele, que também é farmacêutica, formada pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, em 93, pós-graduada em acupuntura e medicina chinesa pelo Centro de Estudos de Terapias Naturais, capacitação de profissionais de saúde para tratamento do tabagismo no SUS. Atualmente, ela é integrante do grupo de estudos e atualizações na área de medicina chinesa, desenvolvimento de trabalho científico junto às unidades de saúde mental, integrante do grupo técnico da assistência farmacêutica de São Bernardo, que tem como objetivo fortalecer
o cuidado farmacêutico junto à equipe de trabalho, a atuação no SUS de São Bernardo, onde além das atividades técnico-gerenciais, como controle de estoque e dispensação, logística dos medicamentos utilizados na UBS, realiza o cuidado farmacêutico, principalmente nos grupos de diabetes, hipertensão, gestantes e mortalidade infantil. Cibele, seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Liz. Boa tarde a todos, né? Vou falar um pouquinho com vocês sobre o cuidado farmacêutico à gestante, né? E especificamente a infecções do trato urinário. Então, existem mulheres que planejam a gestação e a hora que vê, deu positivo, e agora o que eu faço? Existe as questões, né, da adolescente ou da jovem que está começando a vida, estou grávida, é agora, o que eu faço, né? Então, eu quero ressaltar para vocês, né, como as minhas colegas já falaram, nós temos sempre uma unidade de saúde pronta a atender vocês, acolher de uma forma multidisciplinar, né? Toda UBS próxima à casa de vocês, existe médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas e nós farmacêuticos, pronto para orientá-los, a orientar vocês nesse momento especial, às vezes conturbado, às vezes não, mas assim, para garantir a sua saúde e a saúde do seu bebê, né? Pensar que isso está sempre tudo certo, o importante é cuidar desse momento tão especial. Né? Nós gostaríamos sempre de ressaltar, né, para vocês contarem conosco, com o farmacêutico em si e toda a equipe. Pensando no farmacêutico, é que a gente está sempre ou na farmácia, percorrendo toda a UBS, a gente está à disposição. Qualquer intercorrência, dúvida, nós estamos prontos para atendê-los. Pensando agora na gestante, atender o conforto e a necessidade de vocês, né? Para seguir esses 9 meses, né? Com tranquilidade, respeitando a individualidade de cada um, mantendo vocês seguras, né? E ressalto, né? Nós somos técnicos, né? Como médico, enfermeiro, nutricionista, e assim, dúvidas que a vizinha fala, às vezes na internet, que existem realmente informações importantes, mas você é única e você é capaz, você tem que ser analisada como um ser único, e é isso que a UBS quer fazer para a gestante nesse momento. E aí, você está grávida, passa no médico, faz a primeira consulta, exame e um monte de medicamento. Aí chega a nossa parte. Para o seu conforto, nós estamos ali para esclarecer vocês, né? Vocês vão sair com uma receita com 5, 6 itens, às vezes algumas coisas mais, algumas medicações mais, mas assim, todas elas, né? Então, vai ter medicamentos, vitaminas, minerais, para dar um respaldo para você, mãe, né? De primeira, segunda, terceira viagem, seja qual a viagem, toda gravidez é única e diferente, né? Mas, assim, existem ali vitaminas para fortalecer a construção do tubo neural, do sistema nervoso do bebê, para preveni-lo de uma anemia da mãe, a hora que vai ter o bebê, medicações para hipertensão, no caso, para prevenir a hipertensão, a estrutura óssea, evitar anemia antes e após o parto, durante a gestação. E aí vem todas aquelas transformações do corpo da mulher, né? Fora a física, tem a hormonal, fisiológica, que é um turbilhão, né, de emoção. E a gente precisa estar ali, tendo o respaldo que é ali na UBS que você vai ter. Então, vai ter medicação para azia, prisão de ventre, enjoo, náusea, analgésico, e qualquer
intercorrência, qualquer problema que vocês tenham, dúvidas, nós estamos lá para isso. E pode ir quantas vezes forem necessárias. Pode falar com o nosso atendente, marcar, a gente vai estar lá sempre disposto para fazer essa ponte de acesso, ver a possibilidade de uma consulta extra, o que for necessário. E importante para vocês não se automedicarem. Procure sempre o farmacêutico e o seu médico. Aí, caminhando para as transformações do corpo da gestante, né? Aí começa, o útero começa a crescer para acolher o feto, e aí vai diminuindo, né? Ele vai precisar de espaço, e aí começa a ficar mais lento o metabolismo, que vai ficar concentrado todo no feto da criança, e aí pressiona o trato urinário, e aí começa a sentir, né? É sono, fica mais muita sede. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas alterações, né? E dúvidas, estamos ali. Então, consumir bastante água, ir ao banheiro sempre que necessário, né? A mulher tem mania de, dar uma seguradinha aqui, dar uma seguradinha ali, só que agora o momento é especial, diminuiu o seu espaço na bexiga. E com essa diminuição, pode ter um refluxo, da urina pode voltar, porque cada partezinha do nosso corpo, ela tem bactérias que para preservar aquilo. E aí vai pressionando, vai mexendo, vai subindo, e aí começa os problemas de infecções. Então tem que estar muito atenta. Por isso que é muito comum, né, em mulheres jovens, complicações clínicas na gestação, na questão das infecções urinárias, principalmente em jovens, porque não se atenta. A gente está sempre na correria do dia a dia, acontece isso, né? E alguns fatores que predispõem a essa infecção urinária são práticas sexuais específicas, as alterações anatômicas, e que vai deformando um pouco o trato urinário, porque vai pressionando, como eu disse antes. Existem grávidas que adquirem pedras nos rins, né, que é a urolitise, que a gente chama. A nossa colega Adriana falou da diabetes mellitus, que também pode ocasionar essa questão de infecção urinária, e a imunossupressão, né? Existem mãezinhas, né, que podem ter HIV, etc., e alguma gripe, resfriada, todos esses, que a baixa imunidade da mãe, se ela não estiver bem alimentada e atenta a essas alterações, podem levá-la a ter a infecção urinária. E a dificuldade de esvaziamento completo da bexiga no início, né, porque não está acostumada, acha que já está tudo certo e acaba ocorrendo. Então, a vida da grávida no começo da gestação é como diz esse desenho, né? Faz xixi, come, faz xixi, dorme, e assim vai, a gestação toda, mas assim, e para ficar atenta a isso, né? O risco, né, das infecções urinárias, né, 17 a 20% de casos são assintomáticos, não apresentam sintoma. Tem mulheres que ficam grávidas, né, e nem sabem, mas já estavam com infecção urinária. Por isso é um exame que é pedido logo no início, né? Faz parte do nosso pré-natal, né? E o não tratamento, né, dessas infecções, que pode ser só na bexiga, e se você não tratar, ela sobe para o rim, aí se confunde com cálculo renal, é bem complicadinho. É a infecção renal, que gera pielonefrite, aí a ruptura da bolsa prematuramente, né? Peso baixo do bebê, infecção neonatal do bebê quando nasce, eu vou explicar à frente, e a septicemia materna, né? Que pode ocorrer até o óbito da mãe. Então, na infecção renal, a forma assintomática, para vocês verem, são de 20 a 30% maior, né? No caso que ela se evolui para uma pielonefrite que vai para a infecção renal. 2 a 3% das gestantes apresentam concentração elevada de bactérias, né? Por causa e aí preconiza o tratamento dessas condições, são feitas com antibióticos, que daí já no primeiro exame já verificam essa quantidade de bactérias e tudo mais, e aí o médico já entra com antibiótico terapia, que a gente chama, né?
A forma assintomática ocorre geralmente no primeiro trimestre da gravidez, que é um período mais sensível e o que corre mais risco de aborto é mais elevado nessa fase. Então, por isso é importante os exames pré-natais e o acompanhamento de todas essas alterações que tem no nosso corpo. A ruptura da bolsa, parto prematuro e baixo peso, uma leva a outra. Ruptura da bolsa, com a infecção urinária, rompe-se a bolsa, o feto, o bebê nasce prematuro, baixo peso, aí pode ter problema de infecção urinária, ele não está com o pulmãozinho todo preparado, aí vai ficando complicado. E por muitas vezes ele é contaminado no parto, ou por muitas outras vezes o médico opta pela cesariana, que é um processo mais complicado para a mãe, né? Exige muito mais. Então, aí o que acontece, né? Vai se complicando. E essa infecção pode se tornar generalizada, dando até óbito na mãe. Que aí ocorre a infecção neonatal e a sepse materna, né? Que daí o bebê fica com infecção, aí passa para a mãe já está com a infecção, porque acaba sendo uma cirurgia, né? É muito importante a gente ter consciência dos riscos e de quanto é delicado tanto um parto quanto uma cesárea, né? E a gente nunca pode esquecer que a grávida, ela está em primeiro lugar, ela é maravilhosa, e nós estamos aqui para tornar esse momento cada vez mais especial, independente da situação. Como evitar toda essa atribulação, né? Fazer corretamente o acompanhamento pré-natal, realizar os exames de urina de rotina, beber bastante água, né? Líquidos, né? Até coloquei líquidos, mas assim, líquidos fica muito generalizado, né? Suco é gostoso, mas tem açúcar, tem o refrigerante, que tem o sódio, eleva a pressão. Então, a água é o melhor dos líquidos para ser tomado, que vai deixar a gente hidratada, né? E não água gelada, né, gente? Água ambiente, nada de ficar tomando muita água gelada, porque a água gelada causa desidratação. Não segurar o xixi após as relações sexuais, sempre ir ao banheiro, que isso facilita bastante. Fazer a limpeza da região íntima, passando papel higiênico sempre de frente para trás, e tomar rigorosamente os antibióticos receitados pelo médico quando for necessário. Falar sempre com o seu médico, ou com a equipe, caso apresente algum sinal de infecção, dor, né? Isso é muito importante. No caso de que dê positivo a infecção urinária na mulher, nós aqui do município optamos pelo antibiótico de dose única. Ele é mais eficaz, em 2 horas ele já está na corrente sanguínea, né, fazendo efeito. Eu tive até um testemunho de uma gestante essa semana que ela tomou, ela falou, nossa, parece que já está aliviando. Ela ficou ainda no OBS, que ela tinha algumas coisas para fazer ali. Então, assim, acaba dando uma segurança, né? E como nós temos muito desconforto, de digestão, a questão de enjoo, náusea, você tomar medicamento cada 8 horas, cada 6 horas, isso não acaba dificultando muito o tratamento, fora aqueles outros tratamentos, né? Que a gente tem que tomar de vitaminas, sais minerais para manter tudo em ordem, né? Então, o que a gente preconiza é isso. O médico prescreve já a medicação em dose única, vai à farmácia, você vai conversar com o farmacêutico, nós vamos orientar, vamos fazer uma análise todinha de como que está as tomadas das suas medicações, se você está tendo alguma intercorrência, como que está sendo o seu desenvolvimento a respeito disso, se está tendo alguma dificuldade, se você quer que facilite, porque, assim, tudo é uma questão de associar essa medicação e para tornar fácil a dosagem e que absorva o mais corretamente possível. Após 7 dias, né, que você tomou a medicação,
ou você retorna ao UBS para fazer o antibiograma para ver se foi eficaz a medicação, ou o médico, na primeira consulta, já prescreve o exame de urina, ou você pode passar na farmácia que a gente vai fazer esse acompanhamento para ver a efetividade da medicação. A antibiótico terapia, como eu disse anterior, 2 horas, 48 horas, de 48 a 72 horas após a administração oral, tem uma meia-vida de 4 a 5 horas, e o tratamento vai dar esse conforto todo para a gestante. Tem outras opções de tratamento baseadas nos resultados do antibiograma, caso não tenha efetividade. Mas os nossos resultados aqui na rede têm sido muito positivos, né? Até ressaltando, eu nem coloquei dados de quanto taxa de mortalidade tem de crianças que a mãe tinha infecção urinária, porque eu acho que não é o primordial. O primordial aqui é dizer que nós estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível, de acolhê-los, de tirar todas as dúvidas para que esse resultado seja positivo, né? Não adianta contar, está assim, está assim, tem que ir direto ao ponto, né? Fazer o tratamento correto, fazer o acompanhamento correto e ressaltar sempre que nós, farmacêuticos, estamos sempre à disposição de vocês. Quero agradecer, muito obrigada. E é isso. Obrigada, Cibele, pela apresentação, obrigada pela sua parceria aqui na divisão de assistência farmacêutica. E agora a gente recebe também o Leandro, que também é farmacêutico, graduado especialista em atenção ao câncer pela Fundação de Medicina do ABC. Atualmente é farmacêutico, comunitário e responsável técnico da UBS Pauliceia, em São Bernardo, membro do grupo técnico do cuidado farmacêutico, membro do GEPRAPS, também grupo de estudos e pesquisas respiratórias na atenção primária de saúde do CESCO, Centro de Estudo de Saúde Coletiva do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e professor das disciplinas de Patologia e Farmacologia pelo Centro Educacional ETIP Master. Pessoal, gostaria só de lembrar, no chat aí do YouTube tem o link para vocês responderem com a lista de presença. Por favor, se puderem preencher, vai ajudar muito a gente. E agradecer a todo mundo que está aí participando do chat. A Juliana Zeferino foi funcionária nossa, foi farmacêutica aqui. Agradeço muito a participação. O Márcio Bernardo também coloca parabéns aos farmacêuticos que fazem a diferença nas UBSs. E claro que a gente não esquece dos auxiliares. Os auxiliares têm uma função e uma importância tremenda dentro do serviço, né, no atendimento à população diariamente. Obrigada a todos vocês, auxiliares de farmácia também. E vamos lá, Leandro? Preparado? Vamos lá para a última parte do nosso encontro. É com você, Leandro. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a assistência farmacêutica daqui de São Bernardo pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, para poder estar divulgando isso para o município, para poder estar trazendo para os pacientes, para os colegas, para todo mundo, para que a gente consiga cada vez mais ampliar o conhecimento do que é o cuidado farmacêutico, de fato, que já acontece aqui no município, né? Eu vou estar falando um pouquinho do cuidado farmacêutico dos pacientes em uso de dispositivos inalatórios, principalmente os pacientes de asma e DPOC. Bom, e primeiramente a gente sempre faz aquela pergunta, né? O que é asma e DPOC, né? Isso sempre fica uma dúvida aí, principalmente quando parte dos pacientes, eles sempre se perguntam, eu tenho asma, eu tenho bronquite, eu não tenho nada, é uma alergia, é um estado gripal, ninguém sabe dizer exatamente, só sente aquela falta de ar, aquela dificuldade que às vezes vem temporária,
mas muitas vezes os pacientes passam despercebidos até mesmo pelo diagnóstico desse tipo de condição. E aí, quando existe essa dúvida, eles acabam não tratando e muitas vezes passando condições mais complicadas diante dessas doenças, né? Sem um diagnóstico específico e sem mesmo até mesmo tratamento. E quando a gente fala de dispositivo inalatório, a gente sempre se pergunta também, mas o que é dispositivo inalatório? E a gente vai trazer um pouquinho de cada um desses conceitos aqui dentro da apresentação. Aqui eu trouxe 2 imagens. Quando a gente fala de asma, então asma é uma doença crônica que acomete as vias respiratórias, especialmente quando a gente fala dos brônquios, né, que são os canais por onde passa o ar, aqui no tubo respiratório para os pulmões, fazendo com que eles fiquem inflamados. Então, a inflamação que a asma causa nesses tubos respiratórios, ela causa aí um inchaço naquele local, e com isso aumenta a produção de secreção e diminui a passagem do ar mesmo. E aí vem sempre os sintomas que causam dificuldade para respirar, a questão da tosse, da falta de ar que os pacientes costumam sentir, né? Mas a asma, por ser uma doença inflamatória, ela tem os períodos de crise, daqui a pouco ela volta ao normal, e aí, por conta disso, às vezes o paciente acaba fazendo confusão em entender se realmente é uma doença crônica ou se é uma doença temporária, e às vezes acaba não tratando da forma adequada. E já o DPOC tem mais ou menos os mesmos sintomas que da asma, né? A gente também tem ali a questão de tosse, a dificuldade para respirar desses pacientes. A diferença é que o DPOC é uma doença mais persistente, vamos dizer assim, né? Ela acontece ao longo do tempo, geralmente relacionada a algumas exposições durante a vida do indivíduo, né? Principalmente ao tabaco e algumas substâncias químicas, fumaça, e isso causa lesões ali na parte pulmonar e isso dificulta um pouco a parte respiratória destes pacientes. E quando a gente fala de tratamento para essas duas condições, a gente sempre vai pensar em anti-inflamatórios, que podem ser corticoides inalatórios ou orais, né? Dependendo da situação em que o paciente está, às vezes é necessário fazer o medicamento, o uso do medicamento por comprimidos, né? Os broncodilatadores, que são medicamentos ali que utiliza de forma inalatória com o objetivo de dilatar mesmo a parte pulmonar para que o paciente consiga respirar melhor. As inalações, né, que são comuns, até no período da pandemia a gente acabou não tendo tanto por conta da disseminação aí do Covid, que poderia ser perigoso, né? Então a gente acabou inibindo um pouquinho o uso da inalação, mas hoje já está voltando um pouco. Fisioterapia respiratória, né, que é para ensinar o paciente a fazer o movimento de expansão lá do pulmão adequadamente, e oxigenoterapia dependendo do paciente. Principalmente os pacientes de DPOC, às vezes eles precisam do uso de oxigênio, que é aquele oxigênio mesmo, aquele botijãozinho que as pessoas utilizam. E quando a gente fala de metas terapêuticas para o DPOC e asma, como são doenças crônicas, a gente nunca vai pensar em cura para essas duas condições, a gente sempre vai pensar em controle dos sintomas, né? E esses controles dos sintomas é para que permita que esse paciente tenha atividades normais de trabalho, escola, lazer, porque o paciente tem que continuar tendo a vida dele normal, não é porque ele tem uma condição respiratória, uma doença crônica, que ele tem que deixar de fazer as coisas que ele gostava de fazer antigamente. Então, o objetivo nosso enquanto tratamento é exatamente proporcionar isso para o paciente. Claro que manter a função pulmonar desse paciente da forma mais normal possível, evitar as crises, idas a serviços de emergência, as hospitalizações, que às vezes acabam, a cada ida na emergência acaba agravando mais a condição clínica desse paciente, reduzir a necessidade do uso de broncodilatador para alívio, então aquela bombinha que o paciente às vezes acaba utilizando de forma excessiva para poder controlar os sintomas, né, e minimizar os efeitos adversos das medicações. E qual é o papel do farmacêutico diante destes pacientes, né? A gente sempre se pergunta, tá, existe uma doença crônica, existe um tratamento, o médico faz a prescrição, o fisioterapeuta auxilia no processo da fisioterapia respiratória, e o farmacêutico, onde que ele entra neste processo todo, né? Então, a gente acaba acolhendo esses pacientes com o objetivo da gente fazer o monitoramento deste tratamento, né? Então, a gente sempre vai monitorar a medicação que esse paciente está fazendo, então, ele tem adesão a esse medicamento, então está sendo administrada a dose prescrita, ele está utilizando de forma correta. Como eu falei, a questão da asma é uma questão muito específica, que às vezes os pacientes eles se sentem bem depois de um tempo, quando sai da crise, e eles param de utilizar o medicamento de manutenção. E isso proporciona, às vezes, novas crises, e eles não se dão conta de que é por conta da subutilização ou da não utilização dos medicamentos, né? E a administração, a técnica inalatória está correta, isso é muito comum também. A técnica inalatória, eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente fala dos medicamentos, dos dispositivos, que eu vou trazer também, tem que estar exatamente
correta. O paciente ele tem que fazer da forma mais correta possível para garantir que aquela medicação fique dentro da via aérea dele para poder ter um resultado efetivo, porque senão a gente não tem efetividade do uso dessa medicação, né? O controle ambiental também é um outro fator que a gente considera muito importante e necessário para esses pacientes, porque muitas vezes o ambiente que o paciente está inserido é o que favorece as novas crises, né? Então, às vezes, casa em reforma, mofo, pintura, né? Então, aqui a gente sempre vê as crianças com asma, né, que tem aquele hábito de ter um ursinho de pelúcia, alguma coisa, a gente precisa orientar esses familiares, esses pais, para que não permita que tenha, ou se for utilizar, né, algum tipo de urso de pelúcia que seja os hipoalergênicos, alguma coisa nesse sentido, para evitar as crises nessas crianças, né? As reformas em casa, pintura, para paciente asmático, a gente sempre orienta a evitar fazer esse tipo de exposição, porque pode piorar ou agravar o quadro de inflamação, né? No caso de DPOC, né, na pandemia foi muito comum, tanto pela condição financeira, né, dos pacientes que às vezes tiveram algumas dificuldades, ou até mesmo por uma questão afetiva, que às vezes o paciente tem aquela lembrança afetiva da comida no fogão de lenha, e sim, a comida no fogão de lenha ela é boa e tudo, mas para um paciente que tem a doença respiratória, a exposição àquela fumaça que a queima daquela lenha ela exala pode piorar ou agravar a situação respiratória desses pacientes. O uso do broncodilatador, né, de forma adequada, se ele não for usado da forma adequada, ele vai agravar a situação desse paciente, né? E o tabagismo, tanto ativo como passivo, né? E quando a gente fala de tabagismo ativo ou passivo, a gente não está falando só daquele cigarro comum que a gente tem à venda disponível, né? Que é o cigarro de nicotina, mas todas as formas de fumo que a gente encontra hoje, de inalação de fumaça, ela vai trazer um malefício para esses pacientes, tanto para quem fuma de forma ativa, como para aquela pessoa que está no mesmo ambiente, que é muito comum aí, como eu coloquei na imagem, nas tabacarias e nos lugares onde os jovens estão inseridos hoje, infelizmente. E aí, além do monitoramento desses cuidados com o ambiente, nós farmacêuticos, a gente também trabalha na prevenção do desenvolvimento dessas doenças, principalmente no caso de DPOC. Então, quando a gente fala de cessação do tabagismo, ele é completamente essencial e necessário para que a gente consiga garantir que esses pacientes não evoluam para condições mais críticas, ou até mesmo que eles não venham a desenvolver essas doenças, né? Então, uma delas, principalmente o DPOC, está bem relacionado com o consumo de tabaco. Então, a gente tem nas nossas UBS, nos grupos terapêuticos, tem o objetivo de cessar o consumo de tabaco e outras formas de fumo, né? Se a gente olhar, quando a gente fala de tabagismo, né, a gente sempre vai associar o tabagismo muito mais às doenças oncológicas, né? Principalmente da parte pulmonar, até mesmo da parte bucal, mas a gente não pode esquecer das doenças respiratórias que também estão dentre as doenças que estão relacionadas com o tabagismo, né? Então, a gente sempre pensa, precisa parar o tabagismo, precisa parar de fumar, porque senão vai desenvolver uma doença oncológica? Também. Mas as doenças respiratórias, elas são tão preocupantes quanto a doença oncológica para um paciente tabagista. E quando a gente fala de dispositivo inalatório, então eu falei para vocês um pouquinho do tratamento, né, desses pacientes e como desenvolver esse tratamento. E uma das formas de tratar essas doenças, sem que a gente tenha aí efeitos colaterais até mais importantes a nível sistêmico, a gente sempre vai pensar nos dispositivos inalatórios, que nada mais é do que as bombinhas que a gente já está acostumado a ver por aí as pessoas utilizarem, falando, mas que muitas vezes a gente desconhece como faz o uso. Eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho, é um vídeo breve que fala um pouquinho sobre os dispositivos inalatórios.
Bom, acho que o vídeo acabou saindo para vocês aí sem o áudio, né? Mas a gente, de uma forma geral, deu para mostrar para vocês um pouquinho de como é a utilização destes dispositivos, né? Vou falar um pouquinho de cada um deles, bem breve, porque o próprio vídeo já mostrou um pouquinho, mas a gente tem alguns tipos de dispositivos inalatórios e dentro deles aí você pode associar os medicamentos que a indústria já associa e alguns deles a gente tem disponível na rede de saúde, na farmácia popular ou até mesmo no componente especializado, né? Então, um deles, o mais conhecido de todos é o nebulímetro, né? Que a gente tem aí o próprio salbutamol, a beclometasona, são aqueles medicamentos utilizados geralmente mais para resgate, né? O salbutamol. A beclometasona já é utilizada mais para tratar a asma desses pacientes, né? Que é um corticoide inalatório. E ela é interessante porque ela não tem os efeitos adversos que os comprimidos podem ter, né? É muito comum os pacientes trazerem a preocupação de, eu tenho uma asma, vou utilizar corticoide, eu vou engordar, ou vou ter ganho de peso, alguma coisa nesse sentido, e não. Porque esses medicamentos, por ter uma ação via pulmonar, eles acabam não tendo os mesmos efeitos dos comprimidos tomados de via oral, ou até mesmo de via endovenosa, né? E é por isso que é importante, às vezes, o paciente fazer o uso como forma de manutenção, para não chegar a agravar a situação dele, e ele precisar ir para um hospital e, às vezes, utilizar o medicamento por via endovenosa ou via oral, que, às vezes, aí sim, pode ter os efeitos colaterais, né? A gente tem o espaçador, que é utilizado para as crianças, né, de forma a facilitar mesmo a inalação pelas crianças, porque a técnica respiratória pelas crianças fica um pouquinho mais difícil, até mesmo por conta da parte da educação respiratória mesmo, então o inalador ele facilita o uso pelas crianças, principalmente com asma. O aerolyzer, né, que são os medicamentos que a gente consegue colocar uma cápsula ali, faz o furo na cápsula e inala o pó, que a cápsula expele, né? A gente tem aí o budesonida, mais formoterol, mais budesonida, né, que a gente vai ter. O Respimat, que é uma tecnologia um pouquinho mais moderna, é um medicamento que solta uma névoa, ele é um dos mais confortáveis para a utilização dos pacientes, né, ele não tem a liberação de pó, seco, nem nada, então ele faz uma névoa e é muito mais fácil para o paciente conseguir fazer a técnica inalatória, é muito utilizado para pacientes com DPOC. E a gente tem o Ellipta também, que também é um medicamento utilizado para DPOC, porém, em comparação com o outro, a diferença dele é que é feito com pó seco, então ele exige um pouquinho mais da força pulmonar do paciente para poder fazer a inalação deste dispositivo, do conteúdo desse dispositivo, né? E existem outros dispositivos que a gente não tem na rede, mas que eles existem no mercado, então muitas vezes os pacientes podem nos procurar, e às vezes os pacientes até que estão vendo a gente podem utilizar, que é o Turbohaler e o Discos, né? Que também tem uma série de medicamentos que são incorporados a eles. E quando a gente fala dos dispositivos, a gente sempre vai prevenir que o paciente tenha um erro de utilização deles para que tenha uma eficácia adequada. A gente sempre pensa, não tem problema, eu usei, eu sei fazer, o paciente sempre vai referir isso, né? Eu sei fazer, eu já faço isso há anos, mas sempre que a gente vai verificar a técnica inalatória, alguma coisa ele sempre vai estar fazendo de errado. E isso já existem estudos que mostram que a eficácia do tratamento está diretamente relacionada ao uso correto do dispositivo, né? Então, se tem um erro de utilização do dispositivo, a gente vai perceber uma diminuição da eficácia do tratamento desses pacientes. E aí é onde o papel do farmacêutico se insere com muita importância, porque a gente vai ter a responsabilidade de orientar esse paciente. Coisas óbvias, como, por exemplo, retirar a tampa, às vezes tem pacientes que, às vezes, não se dão conta de que precisa remover a tampa do dispositivo para poder fazer a utilização. Não agitar o inalador antes da inalação, principalmente os inaladores que são por névoa, eles precisam dessa agitação porque os gases que ficam ali tendem a se depositar e eles precisam ser agitados para poder homogeneizar essa solução. Não expirar antes da inalação, ou seja, não esvaziar o pulmão antes de fazer a inalação, isso diminui a capacidade dele de absorver aquele medicamento no pulmão. Utilizar o inalador em posição inadequada, então tem muitos pacientes que fazem a inalação deitados, ou então usam o inalador invertido, não de acordo com como tem que usar. Inalar muito lento e superficialmente, então muitas vezes o paciente, principalmente os de pó seco, ele vai puxar aquele conteúdo, e aquele conteúdo vai ficar retido muito mais na região bucal do que no pulmão, de fato, pela força que ele não aplicou ali na hora de inalar aquele medicamento. Não realizar pausa inspiratória de aproximadamente 10 segundos entre uma inalação e outra. Então, às vezes, o médico prescreve 2 puffs, né, do dispositivo, e aí o paciente faz 1, 2 em seguida, e a quantidade de medicamento da segunda inalação é meio que perdida, porque o pulmão não consegue absorver aquela quantidade
de névoa. Não aguardar pelo menos 30 segundos antes de repetir a segunda inalação, também é a mesma coisa, né? Não carregamento da dose, então tem alguns dispositivos que precisam ser ativados para que carregue a dose. Então o paciente acha que fez a inalação e no final ele não tinha nem ativado a dose. Utilização do dispositivo vazio, repetição de dose por não sentir o fármaco, isso é muito comum. Os dispositivos, principalmente os de pós-seco, eles vêm com uma espécie de sílica para evitar umidade, uma série de coisas. E quando acaba o medicamento, aquele barulho da sílica ainda dá a impressão de que tem medicamento dentro do dispositivo e o paciente continua utilizando, às vezes, por meses, aquele dispositivo, achando que ali tem medicamento, quando, na verdade, já não tem mais. Expirar e esvaziar os pulmões dentro do dispositivo também é muito comum a gente ver os pacientes pegando o dispositivo e vai esvaziar o pulmão para fazer a inalação, mas esvazia dentro do dispositivo, isso dificulta bastante a absorção. Então, todos esses erros, a gente tem hoje, em todas as 33 unidades de São Bernardo, a gente tem farmacêuticos capacitados e preparados para fazer o cuidado farmacêutico para a saúde respiratória desses pacientes. Então, se tem paciente com asma, DPOC nas unidades, a gente sempre orienta as equipes para que façam os encaminhamentos para a equipe farmacêutica e o próprio paciente pode procurar a gente também nas unidades para poder ter essa orientação adequada e esse acompanhamento, né? Nós temos hoje pacientes vindo do especialista, né, do pneumologista, encaminhados e referenciados para o farmacêutico para poder fazer também o acompanhamento deles ali perto da casa deles com relação ao uso desses dispositivos, né? Então, a gente sempre deixa a orientação de procurar o farmacêutico mesmo, tá? Então, a gente está disponível nas unidades, nossos auxiliares estão capacitados também para acolher os pacientes que precisam e qualquer coisa que vocês precisarem, pode procurar a gente na unidade mais próxima da casa de vocês, tá? Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Leandro. Só baixar aqui, senão vai dar um... Isso, agora sim. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. E para finalizar nosso momento, eu gostaria de agradecer a Prefeitura do município de São Bernardo, em nome do prefeito Orlando Morando, o secretário de Saúde, Dr. Geraldo, que sempre nos apoia em tudo que a gente pensa, que a gente coloca de melhorias aqui para o município, a nossa diretora, a doutora Valquíria, a todos os que trabalharam aqui para que esse momento acontecesse, o pessoal da Escola de Saúde, o pessoal da TI, as meninas, minhas diretoras de sessão, que são meus braços e pernas e minha cabeça, e principalmente a todos os farmacêuticos e auxiliares de farmácia que estão aí nas unidades fazendo acontecer realmente esse cuidado farmacêutico e mostrando a importância dessa profissão para o paciente, né? Para que o paciente saia orientado, saia com todas as informações necessárias para fazer um bom cuidado da sua saúde, utilizando os medicamentos necessários. E é isso, encerramos por aqui. Quem ainda não fez a lista de presença, não preencheu a lista, por favor, se puder fazer, agradecemos. Obrigada a todos e até a próxima.